A mente. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio existe? Será que ele realmente existe ou tudo já está decidido antes mesmo de percebermos? Esse é um dos debates mais fascinantes quando falamos sobre mente, cérebro e realidade. Do ponto de vista da física, especialmente da física clássica, o universo funciona de maneira causal. Isso significa que, dadas certas condições iniciais, um resultado específico inevitavelmente acontece. Cada evento tem uma causa anterior. Algo provoca outra causa, que gera outra, e assim por diante. Se levássemos essa lógica até o fim, chegaríamos a uma conclusão desconfortável. Não existe livre-arbítrio. Tudo estaria previamente determinado, mesmo que nós não tenhamos consciência disso. No entanto, o universo não é totalmente previsível. Existe um elemento fundamental chamado incerteza, ruído, aleatoriedade, caos. Mesmo na física moderna, especialmente na quântica, não é possível prever tudo com precisão absoluta. Isso levanta uma pergunta crucial. Esse nível de imprevisibilidade é suficiente para nos dar liberdade real de escolha? Agora pense no cérebro humano. Será que, quando tomamos uma decisão no impulso, estamos realmente escolhendo livremente? Ou apenas reagindo a padrões acumulados ao longo da vida? Imagine um comediante contando uma piada para uma plateia. A piada falha, silêncio total. Nesse exato instante, ele pode reagir de várias formas: comentar o fracasso, improvisar outra piada, rir de si mesmo ou simplesmente seguir adiante. Parece liberdade de escolha, certo? Mas se esse comediante já passou por dezenas ou centenas de situações semelhantes, seu cérebro já armazenou soluções eficazes. Em frações de segundo, sem que ele perceba conscientemente, uma resposta emerge. Não houve deliberação longa, foi quase um reflexo. O cérebro escolheu por ele, com base em experiências anteriores. Então surge a pergunta incômoda: ele escolheu ou foi escolhido? O mesmo acontece no esporte. Um jogador de futebol tenta derrubar o quarterback. O adversário muda de direção num piscar de olhos. Não há tempo para pensar racionalmente. O corpo reage com base em anos de treino, repetição e condicionamento neural. Naquele momento, não há livre-arbítrio. Há resposta automática. Mas aqui está o ponto central. Talvez o livre-arbítrio não esteja no momento da ação, e sim na preparação. Foi no passado que essa pessoa escolheu treinar, repetir, se expor, aprender. Ele programou o próprio sistema nervoso. Assim, sob a ótica da física, talvez tudo seja determinístico. Mas sob a ótica psicológica e biológica, existe uma liberdade mais sutil, a liberdade de moldar quem nos tornamos. Não escolhemos cada reação, mas escolhemos, ao longo do tempo, o tipo de mente que reage. E talvez o verdadeiro debate não seja: existe ou não livre-arbítrio, mas sim: em que nível ele realmente opera? Mesmo que a resposta definitiva exista, surge uma provocação inquietante. E se eu estiver certo de qualquer maneira? Certo ou errado, a sensação de escolha continua ali. Mas será realmente que escolhemos? Imagine que alguém dissesse, com absoluta certeza, que você não tem livre-arbítrio, que todas as suas decisões já estão determinadas. Você ainda conseguiria viver bem sabendo disso? Ou melhor, você aceitaria viver acreditando que escolhe, mesmo que essa liberdade seja apenas uma percepção? Essa pergunta lembra o filme A Chegada, em que o protagonista passa a conhecer seu próprio futuro. Mesmo assim, ela decide viver a vida plenamente. Saber o que vai acontecer não retira o valor da experiência. Mas ainda assim, muitos de nós desejamos acreditar que o futuro não está totalmente escrito. Agora vá um pouco mais longe. Imagine que uma civilização alienígena dissesse: sua vida é completamente pré-determinada. Você não pode mudar nada. Continue acreditando que tem livre-arbítrio. E então eles vão embora. Você seria apenas um fantoche que acredita ser livre. Diante disso, talvez a reação mais humana seja tentar escapar do destino. Mas a mitologia grega já nos alertava:
Muitas vezes, tentar evitar o destino é exatamente o que faz acontecer. É o caso de Édipo. Ainda assim, mesmo sabendo disso, continuamos tentando. E talvez essa tentativa, ainda que ilusória, já seja uma forma de liberdade. Quando analisamos o ser humano de forma científica, a questão se torna ainda mais delicada. Com o tempo, percebemos que muitos comportamentos antes vistos como falhas morais, hoje são compreendidos como fenômenos biológicos e neurológicos. A dependência química, a depressão, o autismo, a epilepsia, tudo isso mostra que nem sempre a pessoa tem controle real sobre o que sente ou faz. Pergunte-se: alguém tem livre-arbítrio para não ter uma crise epiléptica? Para não entrar em um episódio depressivo profundo? Uma pessoa prestes a se jogar de uma ponte, naquele instante, realmente escolhe? Quanto mais entendemos o cérebro humano, mais percebemos o quanto somos moldados por genética, química cerebral, ambiente, trauma e contexto social. Isso nos leva a uma conclusão desconfortável. Talvez grande parte do que fazemos não seja fruto de livre escolha. E paradoxalmente, é exatamente essa constatação que pode nos tornar mais humanos. Se o livre-arbítrio é limitado, então a compaixão se torna indispensável. A sociedade deixa de punir cegamente e começa a compreender. Surge a ideia de justiça restaurativa, de tratamento em vez de exclusão, de acolhimento em vez de condenação. Talvez o livre-arbítrio não seja absoluto, talvez seja pequeno, raro, frágil, mas se existir, nem que seja 1%, talvez seja justamente ele que empurra a história em direção à empatia, à justiça e à evolução moral. E isso, por si só, já muda tudo. É justamente assim que aprendemos como o cérebro funciona, observando os limites. Um caso extremo revela algo essencial. Aquele indivíduo não teve força para resistir ao impulso violento, mas teve capacidade suficiente para escrever uma carta explicando que algo estava errado em sua mente. Isso já mostra algo importante. O livre-arbítrio não desaparece por completo, ele se fragmenta. E é exatamente aí que surge a ideia de uma linha móvel. Aquilo que hoje chamamos de escolha livre, amanhã pode ser compreendido como resultado de processos neurológicos, químicos ou genéticos que ainda não entendemos. Essa linha não é fixa. Ela se move conforme avançamos no conhecimento sobre a mente humana. Por isso, talvez não seja correto dizer que essa linha separa quem tem livre-arbítrio de quem não tem. Ela é, na verdade, um perímetro de ignorância. Um limite provisório que marca aquilo que ainda não conseguimos explicar. No passado, quando algo era inexplicável, dizia-se que era obra divina. Hoje, dizemos que é escolha pessoal. Em ambos os casos, estamos nomeando o desconhecido. À medida que aprendemos mais sobre neurociência, psicologia e biologia, percebemos que muitos comportamentos não são tão voluntários quanto imaginávamos. Isso muda completamente a forma como a sociedade reage às pessoas. A grande preocupação deixa de ser apenas a ação em si e passa a ser a consequência. Punir resolve? A punição realmente previne novos comportamentos se a pessoa não tinha controle total sobre eles? Pense em algo simples e cotidiano: ansiedade. Pessoas tomam medicamentos diariamente porque não têm a liberdade biológica de simplesmente não sentir ansiedade. O mesmo vale para a depressão, transtornos compulsivos, dependências. Isso não é fraqueza moral, é funcionamento cerebral. Então, talvez o ponto de encontro seja este. Dentro desse perímetro de ignorância existem forças claras que limitam o livre-arbítrio: fisiologia, neuroquímica, genética, ambiente, física. Esse perímetro tende a crescer conforme aprendemos mais, mas é possível que ele não cresça infinitamente. Talvez exista um limite além do qual precisamos admitir algum grau de liberdade real. E essa liberdade não precisa ser absoluta. Ela pode ser pequena, fluida, contextual, um espaço estreito, mas real, onde escolhas emergem. O universo, afinal, não é totalmente previsível. Existe incerteza, e essa incerteza abre espaço para possibilidades.
O perigo seria chegar a um ponto em que tudo fosse atribuído a forças externas incompreensíveis, como no passado, quando o medo do desconhecido nos levou às cavernas do pensamento mágico. Ainda assim, mesmo reconhecendo as influências do universo sobre nós, há algo que podemos afirmar: somos capazes de criar significado. Talvez não controlemos tudo o que acontece conosco, mas podemos influenciar como respondemos, como organizamos a sociedade e como tratamos uns aos outros. E se existe algum tipo de livre-arbítrio que realmente importa, talvez seja este: a capacidade coletiva de escolher mais compreensão, mais ciência e mais compaixão. E isso por si só já é revolucionário.